Olá, meu nome é Ricardo Teodoro, eu sou arquiteto urbanista e estou aqui para apresentar para vocês o projeto do Céu da Cultura. Esse projeto foi desenvolvido conjuntamente por mim e pelo arquiteto Célio Meli Júnior. Nós recebemos essa incumbência da Secretaria de Espaços e Equipamentos Culturais do Ministério da Cultura e tivemos a honra de encarar esse desafio. Nesse módulo, nós vamos conhecer o conceito do projeto, detalhar as características de cada módulo que compõe o pacote de projetos de referências do Céu da Cultura e falar um pouco das soluções construtivas que foram adotadas e, por fim, demonstrar as potencialidades de conexão entre os diversos módulos no processo de implantação. Considerando que os Céus da Cultura são uma obra financiada pelo governo federal, foi necessário criar um projeto arquitetônico de referência que respondesse a um rol de enquadramentos técnicos, normativos, financeiros e orçamentários. Assim, o primeiro grande desafio dos Céus da Cultura foi fazer um projeto que respondesse a todas essas exigências legais de uma obra pública e, ao mesmo tempo, fosse flexível, permitindo a participação social tão fundamental e explicada nas aulas anteriores. A solução que surgiu desse impasse se assemelha a um jogo de montar. São várias peças que podem ser articuladas de formas múltiplas, gerando diversas possibilidades de arranjo, de forma que cada Céu da Cultura responda às potencialidades e demandas de cada localidade. Então, o que vamos apresentar aqui não é um único projeto, mas sim um pacote de projetos de referências, onde cada uma dessas peças foi desenvolvida em detalhes para responder a uma demanda específica de cada atividade cultural. Assim, a população poderá customizar o Céu da Cultura da sua cidade. Cada módulo desse pacote possui toda a documentação necessária para facilitar que lá na ponta o gestor local, seja da prefeitura ou do governo do estado, possa administrar esses processos licitatórios de forma ágil e embasada tecnicamente. É importante conhecermos todo o escopo do pacote de projetos, pois mesmo que num primeiro momento seja construído somente o núcleo básico, o Céu da Cultura poderá ser complementado posteriormente, com recursos de outras fontes orçamentárias, sejam elas futuros financiamentos federais, orçamentos locais, emendas parlamentares ou até mesmo parcerias privadas. Com esse pacote de projetos, o MINC facilitará para o gestor local para que ele possa concentrar os seus esforços na consolidação da documentação do arranjo final que surgirá a partir da combinação das peças propostas no processo participativo. Ao longo do processo de desenvolvimento, foi ficando claro que parte do programa dos Céus da Cultura precisaria ser fixo, pois eles contêm elementos que são considerados primordiais para o bom funcionamento de um equipamento cultural. Por outro lado, outros elementos podem ser eletivos, ou seja, podem ser adicionados conforme as necessidades da comunidade local. Para facilitar a organização dos diversos projetos, criamos categorias que serão apresentadas a seguir. O primeiro item do pacote de projetos contém toda a parte fixa do programa de necessidades, e por isso foi chamado de núcleo básico. Daqui a pouco a gente vai se debruçar para conhecer ele um pouco melhor. Bom, a segunda categoria de projetos nós chamamos de módulos eletivos edificados, e eles consistem em 8 diferentes edificações, cada uma delas com características específicas para uma atividade cultural. Então nós temos um ateliê de múltiplas exposições, um Fab Lab, um espaço de dança, cozinha comunitária, uma quadra policultural, além de 2 edificações de diferentes dimensões voltadas para apresentações de teatro, cinema e música, além de uma sala multiuso que possui configuração mais neutra. Mais à frente também apresentaremos cada um desses módulos detalhadamente. A outra categoria ela agrupa soluções que possuem uma escala menor, com características mais próximas de mobiliários urbanos, e por isso foram nomeadas como módulos eletivos de mobiliários. Nessa categoria foram desenvolvidos diversos pequenos mobiliários, atendendo também às mais diversas expressões culturais. Esses pequenos módulos tanto podem ser escolhidos soltos para serem adicionados na composição dos céus, ou em agrupamentos, formando espécies de praças temáticas. Na última categoria estão agrupados os elementos projetados e detalhados para amarrarem os diferentes módulos e compor o entorno, a implantação das edificações. Pisos, módulos de cobertura, soluções para desníveis, fechamentos, iluminação externa, mobiliários funcionais e paisagismo. Em resumo, foram previstas e disponibilizadas todas as documentações técnicas dos elementos necessários para criar uma ocupação de qualidade nos terrenos dos Céus da Cultura. Agora que a gente já conheceu todos os itens que compõem esse pacote de elementos, de forma geral, a gente vai se dedicar a conhecer cada um deles em detalhes. O núcleo básico é uma edificação que reúne toda a parte programática que foi considerada primordial, portanto fixa, para constar em todos os Céus da Cultura que serão construídos. O projeto conta com áreas administrativas, que a princípio são restritas aos operadores do equipamento cultural, como recepção, secretaria, área técnica, que concentra os quadros de controle de luz e um depósito de material de limpeza, vestiário para funcionários e um depósito acervo técnico para guardar os kits de equipamento que compõem o projeto.
A edificação conta ainda com áreas de acesso público, que são de apoio às atividades culturais, como banheiros coletivos, incluindo os banheiros com acessibilidade universal, e uma copa cantina coletiva, que tanto funciona como apoio para os funcionários no dia a dia, quanto serve para atender o público. E o principal, que são áreas dedicadas para as atividades culturais totalmente abertas ao público. Então, agora eu queria convidar vocês para conhecer esses espaços através de um passeio virtual pelo núcleo básico. Começamos vendo a fachada principal, ocupada aqui por um arranjo de jardim vertical, mas a ideia é que esse grid metálico possa ser ocupado de diferentes formas, como veremos mais à frente. Adentrando a edificação, vemos logo um balcão que dá para a recepção. Ele foi pensado justamente para que o público possa ali buscar informações sobre o funcionamento do espaço. Logo à frente, adentramos o pátio coberto aberto, que funciona como um espaço de múltiplos usos e que integra todos os principais ambientes. Ali podem acontecer encontros, feiras, exposições, eventos gastronômicos e uma infinidade de atividades afins. No bloco da frente, encontramos um espaço que chamamos de incubadora cultural. Ele possui 24 metros quadrados e é destinado para reuniões de trabalho do núcleo gestor e de ativação dos vários grupos de trabalho que poderão ser incubados ligados ao CEL, como pontos de cultura, estação de juventude, entre outros. Esse espaço prevê uma estrutura para reuniões, mas também instalações que permitam a criação de oficinas de capacitação de produção cultural, funcionando também como uma espécie de coworking. Logo ao lado, temos uma sala multiuso com caráter flexível, para permitir apropriações por diferentes atividades culturais. O espaço multifuncional pode estar desassociado de um conjunto de mobiliários e equipamentos, deixando seu espaço livre para ocupações temporárias, ou pode ser ocupado por um dos kits de equipamentos, que podem ficar guardados no acervo técnico já mencionado. Passando novamente pelo pátio, podemos ver o balcão da cantina coletiva. Um espaço aberto a todos. E nos direcionamos para uma circulação, onde na esquerda temos acesso à recepção e ao acervo técnico, e à direita o acesso ao estúdio de gravação, que é uma cabine climatizada com tratamento acústico voltado para a produção de novas mídias, como podcasts, videocasts, lives ou rádios comunitárias. Seguindo o nosso percurso, à esquerda é possível ver a entrada para os banheiros de uso coletivo, e à direita a entrada principal da biblioteca, que foi pensada como um espaço de socialização. Na marcenaria são previstos diferentes nichos que visam a permanência e convívio nesse espaço. Ao fundo temos 4 estações de estudo com computadores. Pelo outro lado, podemos observar um mini anfiteatro voltado para atividades de leitura para o público infantil. Finalizamos esse passeio podendo observar a relação desse espaço do pátio coberto com a área descoberta, também propícia para ser ocupada pelos diferentes mobiliários previstos no pacote. Além das questões programáticas, que a gente acabou de ver, ligadas ao projeto, outros aspectos da concepção arquitetônica precisam ser destacados aqui. O primeiro deles foi citado no início do nosso passeio virtual, e se refere à fachada apropriável, que foi pensada como um grid estrutural metálico que cria uma proteção da fachada envidraçada, funcional interna, e permite múltiplas formas de apropriação. A ideia é que nas diferentes localidades esse elemento seja ressignificado e incorpore elementos da cultura local, podendo inclusive ser objeto de editais de fomento periódico de artes visuais para a ocupação das diferentes fachadas dos céus. Um dos maiores desafios de um projeto voltado a ser construído nos municípios espalhados pelo vasto território brasileiro é a questão bioclimática. Diante da diversidade de condicionantes aos quais essa edificação pode ser submetida, foram adotadas algumas soluções construtivas como o aumento da inércia térmica. Tanto as paredes, que possuem camada tripla, ou seja, um tijolinho maciço por fora, tijolo de concreto internamente mais o reboco interno, quanto a própria cobertura, que também é composta por uma laje de concreto seguida por uma cobertura jardinada, o que desacelera as trocas de energia térmica entre o interior e o exterior da edificação, tanto nas situações de muito calor quanto nas situações de muito frio. Além disso, todos os materiais especificados e os métodos construtivos propostos são encontrados em todas as regiões do país. Outra característica do projeto foi proteger todas as fachadas envidraçadas de insolação direta. Então pensamos beirais ou elementos sombreadores como o grid da fachada. Os sheds, ou aberturas zenitais, captam a luz natural, enriquecem o ambiente diversificando o pé direito, além de controlar a saída do ar quente por cima quando abertos. As soluções de criar as aberturas na cobertura, essas aberturas zenitais que acabamos de comentar,
ela ajudou também na solução de uma outra questão do projeto. A proposta, desde o início, foi de que o Céu da Cultura pudesse ser construído em terrenos pequenos para o padrão público, ou seja, a partir de 500 metros quadrados, idealmente 20 por 25, para permitir que esse importante equipamento cultural possa ser inserido mesmo em áreas com pouca oferta de espaço. Dessa forma, para que o programa fixo destinado ao núcleo básico coubesse nesse terreno, a solução foi permitir a geminação em duas das fachadas da edificação, ou seja, as paredes podem ser encostadas no limite do terreno, sendo que nenhuma abertura pode ser prevista nessas duas fachadas, tornando essa solução dos sheds fundamental para essa solução das aberturas dos ambientes. Dessa forma, a edificação apenas do núcleo básico já configura um equipamento cultural autônomo e íntegro, garantindo um espaço de qualidade para as diversas expressões culturais. Mas as potencialidades dessa edificação não se esgotam aí. O projeto Núcleo Básico foi todo pensado para que ele funcione como um embrião, oferecendo as condições básicas para que outros módulos de equipamentos culturais sejam adicionados. As áreas de apoio da edificação, como os banheiros e a cantina, e as áreas técnicas são dimensionadas para dar conta das demandas dos módulos eletivos que podem ser adicionados posteriormente. As instalações hidráulicas, elétricas e cabeamento estruturado, por exemplo, dão conta não só dos ambientes básicos, mas também possuem previsão de esperas para alimentar esses módulos anexados. Dessa forma, cada módulo eletivo tem sua área totalmente disponibilizada para as funções culturais, já que não existe a necessidade de áreas técnicas. Mas antes da gente conhecer melhor essas possibilidades de conexão entre os módulos, vamos se dedicar a conhecer todos os itens que compõem os módulos eletivos edificados. Bom, pessoal, então agora a gente vai se concentrar nessa aula em conhecer mais detalhadamente cada um dos módulos eletivos edificados que fazem parte desse módulo. Então são 8 edificações, cada uma delas desenvolvida para atender com excelência as necessidades específicas de determinadas expressões culturais. Essas edificações seguem praticamente o mesmo padrão construtivo do núcleo básico, mas o revestimento externo foi pensado com pastilhas coloridas, de forma que cada módulo tem uma cor, criando uma leitura diversificada do conjunto. A gente vai começar pela de menor área, que a gente chamou de módulo multiuso. Ele consiste numa sala de área constituída de aproximadamente 37 metros quadrados, com características espaciais mais neutras, que possibilite ser apropriada por diferentes formas de expressão cultural. É o módulo eletivo edificado mais barato a ser ofertado no pacote de projetos, justamente por não vir com nenhum kit de equipamento embutido. A segunda edificação é o Fab Lab. Ele é um módulo de 45 metros quadrados dedicado à fabricação digital, preparado para aulas de formação e fomento ao design. Ele conta com bancadas coletivas de trabalho, bancadas altas para a utilização de ferramentas de marcenaria fixadas à parede e área de máquinas CNC e impressora 3D. Prateleiras para guardar materiais e projetos, além de um sistema de ar comprimido e coleta de pó para maximizar o funcionamento do mesmo como oficina. O próximo módulo é chamado de ateliê de múltiplas expressões. Ele foi um espaço pensado para acolher atividades de pintura, escultura, serigrafia, cerâmica, costura, enfim, atividades manuais de forma geral. Ele possui móvel com rodízio, previsão de instalação de forno de cerâmica, uma pequena área aberta para secagem e um tanque para lavagem de materiais, além de uma parede inteira com aplicação de revestimento cerâmico para facilitar a lavagem. Vocês vão perceber que mesmo os módulos que possuem áreas muito parecidas possuem características específicas de aberturas ou detalhes construtivos adaptados para cada atividade. O módulo Cozinha Comunitária ele oferece toda a estrutura para preparo de refeições e eventualmente receber cursos e oficinas de captação em gastronomia. Ele conta com áreas de higienização de alimentos, depósito, áreas de preparo separadas das áreas de lavagem e toda a normatização recomendada para uma cozinha profissional. Além da pequena área de refeitório contígua à cozinha, a ideia é que o pátio coberto do núcleo básico também funcione como apoio para servir refeições. O módulo de dança é um espaço de 62 metros quadrados destinado à prática de atividades corporais, tendo piso entablado de madeira, previsão de grandes espelhos e barra dupla em todo o perímetro da edificação, além de um pé direito maior e ancoragem na laje de teto para permitir atividades circenses. A chamada quadra policultural foi um módulo pensado para atender às diversas demandas, tanto de atividades esportivas, recreativas, como eventualmente de eventos, feiras, aulões. Ele é um espaço de 280 metros quadrados, aberto, mas com proteções laterais para evitar chuvas de vento. O pé direito também é bastante generoso. Bom, os dois módulos de cine e teatro possuem uma proposta semelhante, diferindo basicamente no tamanho e capacidade de público. As características são de um espaço multiconfiguracional e podem assumir as diversas configurações de palco-plateia, desde as mais tradicionais, como arena, semi-arena, italiano, e outras, como passarela ou cortejo, café-concerto, com mesas e cadeiras, e até mesmo cenas simultâneas, ou seja, mais de uma configuração de palco e plateia dentro do mesmo espaço.
Os cine-teatros são dotados de instalações cenotécnicas cativas ou fixas, como piso cenotécnico e rudimento, suporte para instalações e equipamentos de iluminação e cenografia, e eles possuem principalmente sistemas modulados de equipamento e mobiliário cenográficos móveis e desmontáveis, que permitem a criação das diferentes configurações palco-plateias que citamos anteriormente. Completam o programa de arquiteturas indispensáveis espaços de apoio, como camarins, cabines de controle e depósitos. Dessa forma, concluímos a apresentação dos 8 itens que compõem os módulos eletivos edificados. Então agora, vamos falar dos módulos eletivos de mobiliário. Esses módulos eles têm menor escala e têm mais versatilidade na utilização dos espaços, ao mesmo tempo que contribui para a otimização dos recursos disponíveis. Essa abordagem de menor escala e custo mais enxuto busca maximizar o impacto cultural e social desses equipamentos. Os módulos mobiliários foram organizados em torno de 7 diferentes funções, conforme veremos a seguir. Algumas dessas funções foram organizadas como praças temáticas, compostas por diferentes pequenos módulos que eventualmente podem ser desmembrados no processo de escolha dos itens que vão compor cada céu. Por exemplo, no caso das praças de leitura, propusemos 2 diferentes arranjos do conjunto, um de 20 metros quadrados e outro de 83 metros quadrados. Mas esses arranjos são compostos por 13 pequenos módulos que podem ser pensados, ou seja, escolhidos e montados separadamente no processo de composição. Para não tornar muito extensa a nossa apresentação, vamos mostrar aqui basicamente esses conjuntos agrupados, mas no caderno de apresentação dos projetos, que vai ser disponibilizado, existe o detalhamento de cada um desses mobiliários pequenos. Passando agora a apresentar cada um deles, as praças de leitura, por exemplo, foram pensadas como um espaço de convivência, lúdico, onde a leitura é integrada ao cotidiano. Ela possui alguns módulos mais voltados para estudo, como as cabines de leitura, e outros elementos voltados para o relaxamento e a brincadeira nos espaços. O segundo conjunto é composto por módulos desenhados para exposições externas, com estruturas que permitem a troca da mídia expositiva, ou seja, as telas de pintura, fotografias, banners, grafites, enfim. Essas estruturas contêm iluminação e diversas possibilidades de montagem, criando uma ocupação qualificada que expande as atividades do céu para além dos limites da edificação em si. O módulo verde conta com uma estrutura de horta suspensa, visando potencializar e difundir experiências já existentes de hortas comunitárias ou jardins medicinais que existem em algumas comunidades. O desenho dessas estruturas foi pensado para propiciar ergonomia nas atividades de plantio, com todo o detalhamento adequado para irrigação e drenagem. Essas estruturas também foram aproveitadas para incorporar elementos de praça, como bancos, enfim, para propiciar uma ambiência também de convivência. O quarto conjunto de módulos é uma praça voltada para o livre brincar. São 8 estruturas lúdicas onde as crianças podem expressar e se relacionar com o mundo à sua volta. Esses módulos foram pensados tanto para o desenvolvimento de habilidades corporais quanto cognitivas, como o jogo da memória, uma espécie de ábaco em grande escala que pensamos no grande painel. O conjunto voltado para as práticas esportivas foi pensado também de forma mais integrada às outras atividades culturais. Eles são elementos que propiciam a prática de skate, patins, cesta de basquete, mas não de forma segregada, mas sim como elementos que também propiciam a brincadeira livre, estimulam a apropriação de diversas formas pela comunidade. Os 2 últimos módulos mobiliários são estruturas um pouco maiores e unitárias. O Cinemob, por exemplo, funciona tanto para cinema quanto para o teatro e é uma estrutura aberta, preparada com equipamento para projeções de cinema e arquibancada para 40 pessoas. A estrutura que funciona como tela para projeção, ela pode ser pivotada para permitir apresentações de teatro nesse mesmo espaço. Por fim, um anfiteatro semi-enterrado preparado para receber um público de até 95 pessoas, com um pequeno palco projetado para apresentações culturais ao ar livre. Dessa forma, finalizamos a apresentação dos 7 itens que compõem os mobiliários, pensados para o pacote de projetos do céu. Então esses itens, juntamente com os 8 mobiliários eletivos edificados, formam a parte programática que pode ser escolhida para ser acrescentada ao núcleo básico. A última categoria a ser apresentada, ela tem uma lógica um pouquinho diferente e a gente vai ver como é que funciona a seguir. Bom, pessoal, então agora a gente vai olhar com calma para esses últimos elementos que compõem o pacote de projetos, que a gente chamou de kit de urbanização. Como não existe uma implantação padrão, e ela vai depender das escolhas dos módulos eletivos que já vimos, formamos uma base de módulos de referência para facilitar o futuro processo licitatório. Cada item desse kit de urbanização possui detalhamento executivo, cadernos de encargo e orçamentos. Os elementos unitários serão detalhados isoladamente, enquanto componentes como pisos, fechamentos e forrações serão detalhados por módulos adequados a cada elemento específico. Se ficou confuso, espera um pouquinho que esse exemplo vai facilitar você para entender. Como exemplo, consideremos um elemento como o piso deck de madeira. Este elemento ele será detalhado em nível executivo,
considerando um módulo de metragem de 15 metros quadrados, 3 por 5. Todo o processo necessário para a construção desse deck, que inclui confecção de um contrapiso de concreto, a instalação da estrutura para o deck, cada componente de madeira, parafuso, ferragem, será detalhado e orçado para essa dimensão, de 3 por 5, utilizando os parâmetros oficiais do Sistema Nacional de Pesquisa e Custos e Índices da Construção Civil, que é o SINAP. Lá na ponta, na hora de especificar esse deck no projeto de implantação com participação da comunidade, todos esses itens estarão parametrizados. Então, se você escolher um deck de 15 metros quadrados, vai ser só acrescentá-los. Se ele tiver uma área maior, todos os elementos dessa composição também vão ser multiplicados por essa área, possibilitando fácil adequação ao desenho proposto para a implantação. Não detalharemos aqui nessa apresentação cada um dos itens, mas eles foram divididos em funções como pisos, coberturas, soluções para desníveis, adaptadas a atender às normas de acessibilidade, fechamentos, elementos de iluminação externa, mobiliários funcionais como lixeiras, bicicletários, jardineira e composições de paisagismo. Bom, agora que conhecemos todos os elementos que compõem o pacote de projetos dos Céus da Cultura, a gente vai entender um pouquinho melhor como é que funcionam as potencialidades de conexão entre esses módulos e formação da composição final proposta por cada comunidade. Bom, chegamos agora na aula final desse módulo e a gente vai entender um pouco melhor como funcionam essas conexões que podem acontecer entre os diferentes módulos. Nós vimos na apresentação do módulo básico que as áreas de apoio, banheiros, copas, foram dimensionadas para atender também as áreas dos módulos eletivos. E as áreas técnicas das instalações possuem previsões, com esperas para alimentar esses módulos. Além dessas características, as áreas de circulação do módulo básico foram todas pensadas de forma a orientar a implantação dos módulos eletivos. Assim, o acesso a esses módulos pode se dar de forma coberta e sombreada por 4 diferentes pontos do projeto. A forma mais compacta e que melhor funciona para terrenos pequenos e ao mesmo tempo a mais econômica para acrescentar um módulo eletivo de edificações, seria conectar o acesso de cada um desses módulos diretamente em uma dessas circulações, unindo parede com parede. Cada detalhe do projeto foi pensado para que esse encontro entre os módulos funcione perfeitamente, desde a estrutura da fundação até o recuo pensado no alinhamento da fachada, que libera as seteiras, que são aquelas janelinhas compridinhas, previstas nas laterais do núcleo básico, e que também harmoniza as mudanças de materiais entre os módulos, de tijolinhos para as pastilhas coloridas. Todos os módulos eletivos, mesmo os maiores como os cine-teatros, foram pensados com soluções que equalizam esses encontros. Outra opção para anexação dos módulos eletivos foi pensada com o acréscimo de um ou mais módulos de laje de cobertura independente, o que soltaria esses volumes, tornando o conjunto mais permeável, o que funciona muito bem quando temos os terrenos um pouquinho maiores. Lembrando que ao se fazer essa escolha, é necessário acrescentar a área de piso e essas lajes, para criar a conexão, o que gera um incremento de custo na implantação. Na verdade, além dessas possibilidades mais direcionadas pelas circulações do núcleo básico, os módulos eletivos são independentes estruturalmente, e na teoria podem ser adicionados em qualquer posição no terreno, sendo inseridos livremente, principalmente em localidades onde a questão climática não for um empecilho para a circulação entre os módulos afastados, se não chover ou se o sol não for muito forte. Agora, alguns pontos de atenção. É importante salientarmos que a maioria dos módulos eletivos não possui banheiros nem conexão com água, o que cria uma certa dependência do núcleo básico. Também é importante ressaltar que a norma brasileira de acessibilidade diz que em uma edificação como o CEL, nenhum usuário deve se deslocar mais do que 50 metros de qualquer ponto da edificação até a entrada do banheiro com acessibilidade universal. Portanto, no processo participativo e na geração da implantação final, é importante levar isso em consideração. Outra característica do projeto do núcleo básico, pensada em função das possibilidades de adição de módulos eletivos, é o pátio descoberto, criado no centro do projeto. As dimensões da maioria dos módulos eletivos de mobiliário foi pensada de forma que esses possam ser inseridos naquele espaço, para possibilitar o acréscimo de mais um programa eletivo, mesmo em terrenos mínimos, como os de 500 metros quadrados. Podemos observar aqui, por exemplo, a inclusão de um cinemob nesse contexto. Bom, depois de passarmos por todos esses pontos técnicos levantados, a gente vai simular agora a escolha de cada item para compor a implantação de um Céu da Cultura em um terreno imaginário de 1.200 metros quadrados. Então a primeira questão a ser resolvida quando você vai pensar na implantação do Céu
é a implantação do núcleo básico. Veja que mesmo que em um primeiro momento essa seja a única edificação a ser construída, é muito importante pensar a implantação desse elemento já levando em consideração as futuras inserções de módulos eletivos. A escolha errada do posicionamento dessa edificação, ela pode inviabilizar totalmente anexações futuras e a implementação de melhorias nesse céu. Vimos anteriormente que o projeto do núcleo básico vem com um padrão inserido em um terreno considerado que o mínimo que é de 500 metros quadrados. Sendo assim, os pontos de conexão das instalações com a rede pública foram locados pensando na frente desse terreno mínimo. Então, ao locarmos essa edificação com um afastamento frontal diferente do previsto no padrão, será necessário complementar essas conexões. Fora essa questãozinha técnica, a primeira decisão a ser tomada na locação do edifício é justamente a fachada e o encaminhamento da entrada. Idealmente, a fachada do projeto do CEL foi pensada para comunicar o caráter cultural do equipamento e convidar os membros da comunidade para adentrar. Então existe uma vocação para aproximá-lo do acesso principal do terreno. Mas retomando o nosso exemplo fictício do terreno de 1.200 metros quadrados, vamos locar o núcleo básico mais para frente do terreno e mais à esquerda, para permitir as expansões dos módulos eletivos para o lado direito. Aqui, eu vou aproveitar que estamos nos referindo aos lados do projeto para fazer mais um adendo. Todos os projetos do pacote de referência serão fornecidos com a versão padrão e a versão espelhada. Isso para aumentar as possibilidades de variações de implantação e adequação à incidência solar. É fundamental compreender que uma das questões mais importantes na hora de implantar uma edificação é a sua orientação em relação aos caminhos do sol e à carta dos ventos. Em um país tão extenso como o Brasil, a variação climática regional é muito grande. Então seria impossível cobrirmos todas as variáveis nessa aula. Mas todas as informações com as orientações de posicionamento do núcleo básico por região estarão contidas no Manual Técnico de Composição dos Céus. E recomendamos que no processo de decisão dessa implantação ele seja consultado. Então, voltando novamente para o nosso exemplo, vamos locar agora 2 módulos eletivos de edificações, 2 módulos eletivos de mobiliários e, por último, os elementos do kit urbanístico, inseridos de forma a compor o entorno das edificações, criando uma ocupação qualificada dos terrenos públicos dos céus. No final desse processo de composição dos elementos do céu, a equipe de engenharia e arquitetura responsável pela adaptação do projeto de referência no local deverá consultar o Manual Técnico de Composição dos Céus para consolidar essa implantação final, com todos os detalhamentos, inclusive as questões de projetos complementares, como instalações. Esse processo permite múltiplas combinações possíveis entre os diferentes módulos ofertados para atender às diferentes demandas, limitações de terrenos e potencialidades de cada localidade. A seguir, você vai poder conferir algumas possibilidades de montagem dos céus da cultura em diferentes tamanhos de terreno.